Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês mais um projeto Casa Jardins. Essa é a Casa Térreo e nós estamos aqui hoje para falar algumas peculiaridades delas para vocês. Essa casa ela será alocada, em sua maioria, em lotes de 10 e 10 por 25. Dessa forma, nós não temos recuos laterais nem recuos de fundo. A casa foi pensada de forma que o posicionamento frontal dela ficasse sempre voltado para o leste, ou seja, para acompanhar o nascer do sol, visto que o deck e a piscina, a área de lazer dessa casa, ela está sempre na parte frontal do terreno. Nós temos a locação da casa térrea em duas situações, aclive e declive. No caso da casa decorada, vocês podem ver a casa em aclive, em que o nível da casa está a 1 metro do nível da rua, fazendo com que a gente tenha uma rampa de acesso e uma escada de acesso de pedestre. Outro caso também é justamente a casa em declive. Nesse caso, a casa está alinhada com a altura da rua, sendo não necessário a questão da escada e da rampa, e a gente acaba tendo um acesso contínuo entre a rua e a casa. É importante lembrar que todos os condomínios têm diversas inclinações, sejam elas as inclinações das ruas ou entre quadras. Para entendermos melhor essa relação de aclive e declive, é muito importante lembrar que todas essas casas estão locadas dentro do condomínio e o condomínio ele tem uma diversidade de inclinações das ruas e dos entrelotes também. Então, é justamente essa variação de inclinação que vai dar uma dinâmica para a fachada, reduzindo ou aumentando as alturas dessas casas e também definindo se a casa vai ser em aclive ou em declive dentro do terreno do cliente. E por falar em fachada, na casa térrea temos 9 opções de fachadas, em que o fechamento frontal faz parte da composição. É muito importante pensarmos nessa variação e nessa dinâmica de fachada, porque é isso que vai dar uma maior possibilidade de variações dentro da composição total do condomínio. Então a gente está disponibilizando para o cliente justamente vários tipos de fachadas com tipos possíveis de fechamentos para ele poder escolher e colocar a casa dele com mais personalidade, com mais cara de casa dele. Nós temos 4 opções de fechamentos frontais, dentre eles o vidro fosco, como aqui na casa decorada, o gradil metálico, a cerca de eucalipto e a cerca viva. Todos eles entregamos com uma altura média de 1,90. Essa altura média ela se dá a partir da somatória de uma mureta e de um guarda-corpo de fechamento. Essa variação vai ser muito evidente e muito presente quando a gente estiver falando das casas em aclive e declive, como a gente acabou de discutir, justamente porque a mureta, no caso da casa em aclive, que a casa está elevada em relação à rua, vai ser mais alta do que a mureta que será entregue na casa em declive, que é uma casa que está alinhada com o tamanho da rua. Visto isso, nós vamos tentar sempre manter essa relação de 1,90 m média de fechamento, que é uma altura adequada para o cliente conseguir ter a sua privacidade enquanto estiver utilizando sua área de lazer. Pensando na localização do fechamento frontal, nós temos uma distância entre o limite do lote e o fechamento, que pode ter uma variação de acordo com a dimensão do seu lote. É importante lembrarmos também que, apesar de termos dito que a maioria das casas térreas estão locadas em lotes de 10 e 10 por 25, existem casos dentro dos condomínios em que os lotes são maiores que esse 10 e 10. No caso, por exemplo, de um lote de 11 metros, o que aconteceria seria o deslocamento do muro de divisa para o lado de lá da garagem. O lado da cozinha ele continua alinhado com o limite do lote, enquanto o afastamento acontece para o lado da garagem. Ou seja, nós temos um deslocamento de 1 metro neste exemplo para o lado e a criação de uma parede entre os pilares existentes na garagem. Justamente porque, por legislação, é muito importante que nós tenhamos uma parede cega dividindo esse ambiente com o restante do lote do cliente. Além de tudo isso, a Casa Térrea tem algumas opções de kit para aumentar a personalização do cliente. Dentre eles temos o kit energia solar, kit luminotécnico, kit piscina, kit esquadrias e kit gourmet. Bom, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos explicar um pouquinho mais sobre cada um desses kits e como eles compõem a casa. Espero que vocês continuem nos acompanhando e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada.